Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar a aula de língua portuguesa e vamos tratar do gênero jornalístico, que é chamado de editorial. E esse assunto ele está no capítulo 17, na página 209 e 210. Então, nós vimos aí uma foto de um editorial, carta ao leitor, e geralmente os editoriais vêm com esse nome, porque, de certa forma, o editorial é como se você estivesse apresentando o jornal. Então, ele escreve a carta ao leitor, que é para que o leitor leia e entenda. Aí nós temos não só de gramática, mas não dá para ver, mas embaixo está explicando. Língua Portuguesa é uma revista mensal com enfoque nos diferentes aspectos relacionados aos estudos da língua. Carta ao leitor é o título da seção destinada ao editorial da publicação. Diferentemente dos editoriais dos jornais diários, pode-se notar que no editorial de uma revista, a composição do texto é não verbal, trazendo imagem e assinatura do editor ou da editora responsável. Neste capítulo, estudaremos o gênero editorial, que expressa a opinião de uma empresa jornalística com argumentos de defesa de sua posição e de sua refutação das ideias que se opõem a ela. As interpretações que a mídia faz dos acontecimentos recentes podem ajudá-los a formar sua opinião diante deles. Aí nós vamos ver como é um projeto editorial na mídia impressa. O jornal impresso é uma das maneiras de se manter bem informado quanto aos acontecimentos nacionais e internacionais e as interpretações sobre eles. Também é um importante veículo na formação de opinião dos leitores. Cada empresa jornalística tem seu perfil, sua ideologia, o que fica explicitado em seu projeto editorial. Cabe ao leitor escolher o jornal que responde a seus interesses. Como, porém, se conhece o perfil de um jornal? A maioria dos jornais e revistas reserva uma seção para expressar seu ponto de vista sobre os assuntos que publicam e a dos editoriais. Consultando o manual de redação do jornal Folha de São Paulo, encontramos. Aí nós temos aí a explicação. Textos que expressam a opinião de jornal. Na Folha, seu estilo deve ser, ao mesmo tempo, enfático e equilibrado. Deve evitar o sarcasmo, a interrogação e a exclamação. Deve expressar com concisão a questão que vai tratar, desenvolver os argumentos que o jornal defende, refutar as opiniões opostas e concluir condensando a posição adotada pela Folha. Expressa a opinião do jornal e nunca é assinado. Então, quer dizer que eles não assinam, eles colocam o editorial e você nunca vai ver a assinatura aí do editor. Folha de São Paulo, Manual de Redação, São Paulo, Public Folha, 2010, páginas 66 e 73. Neste capítulo, analisaremos alguns editoriais. Então, vamos ver um editorial aí. Aí nós temos uma abordagem biotécnica. Vamos conferir como a Folha de São Paulo põe em prática as recomendações do manual. Em 2 de fevereiro de 2016, esse jornal trouxe como notícia de primeira página: Reino Unido dá aval para cientista editar genes de embriões. O texto explicava que uma pesquisadora do Reino Unido obteve licença inédita para manipular os genes de células humanas. A notícia criou imediata polêmica mundial por suas implicações biotécnicas. 2 dias depois, o mesmo jornal se posicionou a respeito do assunto em um texto argumentativo. Então, nós estamos vendo aí, tem uma foto das embriões alterados. Vocês podem ler. Aí diz: em tempos, a
tecnologia surpreende o público com novidades perturbadoras, dos bebês de proveta aos alimentos transgênicos e agora a modificação genética de embriões. O limiar do admissível vem sendo posto em questão e de modo paulatino deslocado. Passo significativo nessa marcha acaba de ser dado no Reino Unido. A Autoridade de Fertilização e Embriologia Humana. Aí nós temos a sigla HFEA. Agência Reguladora de Independente autorizou a modificação genética de embriões humanos. O experimento causará repulsa em muitas pessoas, em espécie daqueles que entendem motivos religiosos ou filosóficos para rejeitar que se cruze tal barreira. Trata-se, porém, de caso especialíssimo e cabe questionar se de fato se está a atravessar um Rubicão biotécnico. Aí eu já no outro lado já tem aí, ó, embriões alterados. A licença foi conferida pelo Instituto Francis Crick de Londres utilizar embriões e até 7 dias a técnica CRISPR-Cas, que permite inserir trechos de DNA de maneira muito precisa no genoma de células. Em princípio, um gene problemático poderia ser corrigido ou suprimido. A equipe de Kat Niekan pediu essa autorização para modificar genes na esperança de identificar alterações associadas com abortos espontâneos, um processo natural ainda mal compreendido. Há 2 detalhes na proposta de pesquisa que não podem passar despercebidos. Niekan só poderá manipular embriões que seriam descartados por clínica de fertilização. Além disso, está proibido de implantar embriões alterados em úteros para a gestação. Aí nós temos aí, dito de outra maneira, não nascerá a partir daí um bebê humano geneticamente modificado. Ademais, pesquisadores chineses já haviam empregado o CRISPR em células embrionárias humanas no ano passado, com taxa de incorporação do DNA pretendido de apenas 20 a 40%, que suscita dúvidas quanto à segurança de ferramenta para uso terapêutico. E mesmo que um dia se supere essa limitação e a técnica seja declarada segura, restaria uma séria questão biotécnica. É lícito modificar a linhagem germinativa de seres humanos. Vale dizer, pôr no mundo crianças que, ao crescer, legarão para seus filhos e netos os genes que foram modificados. E muitos parecerá fácil responder que sim, se for para afastar doenças ou malformações graves. Bem mais difícil será obter consenso social em favor de manipulações genéticas para agregar a embriões características valorizadas. Caso um dia isso se torne possível, como inteligência, cor de olhos e cabelos ou aptidão para esportes. Aí nós vimos aí esse editorial falando desses embriões alterados. Aí nós temos outro no significado de algumas palavras. Proveta é um tubo de ensaio. Rubicão é quem impede ou dificulta o movimento ou progressão, obstáculo. CRISPR, Cas9, é uma técnica de edição do genoma que pode transformar o campo da biologia. E Kat Niekan é a bióloga do Instituto Francis Crick, em Londres,
que trabalha com o desenvolvimento humano e biológico de células-tronco. Aí nós temos um questionário que vocês vão responder, compreensão do texto, embriões alterados. Aí, questão 1 diz assim: o editorial trata da pesquisa realizada no Reino Unido sobre a manipulação de genes das células embrionárias humanas. Que posição tem a respeito dela? Aí a letra A ficou errada, mas vocês vão fazer isso olhando pelo livro que é melhor. Há pessoas com valores religiosos e filosóficos. Os pesquisadores chineses. B. Que argumentos a Folha de São Paulo apresenta em defesa dessa pesquisa? Em cada um deles, indique alguns marcadores argumentativos usados para isso. 3. O texto faz referência a pesquisas com células embrionárias humanas na China. Letra A. Com que argumentos o editorial cita a China em relação à pesquisa inglesa? B. Indica os marcadores linguísticos empregados na construção deste argumento. 4. Que posição o jornal assume em relação ao desenvolvimento das pesquisas científicas inglesas nesta área? Volte ao título antes de responder. 5. O editorial ocupa o espaço fixo na Folha de São Paulo. Ele aparece na página 2, com os créditos do jornal e outros artigos opinativos. Observe que a empresa tem um conselho editorial, mas o editorial não é assinado. Por quê? Então, gente, procure responder essas questões aí. Entregar amanhã, terça-feira, que é o dia 18. E eu amanhã já vou corrigir. Vocês copiem, é um exercício de interpretação. Vocês leiam esse editorial aí e procurem responder. Só basta ler o editorial. Tenham todos um bom dia.